Por que investir em dólar? Se você não me conhece, meu nome é Rubia Liek, eu sou assessora de investimentos e trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos. Passei por diversas instituições financeiras, cooperativas de crédito, bancos, corretoras, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês parte desse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos sobre organização financeira, como que funcionam as instituições financeiras, crédito, investimentos. E nesse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre por que eu devo investir em dólar. Por que tanto se fala por aí sobre dolarizar o patrimônio? O quanto isso é importante ou não para a minha vida? Então vamos lá para esse vídeo? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de uma carteira de investimentos diversificada é: quais são os passos de uma carteira de investimentos? Se você está começando agora, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua reserva de emergência. Eu sei que eu já falei disso diversas e diversas vezes, parece que eu estou num disco furado, repetindo a mesma coisa sempre, mas é um passo que é extremamente necessário e não dá para pular. Não dá para pular a sua reserva de emergências e ir direto para uma carteira diversificada. Primeiro, você monta e separa a sua reserva para emergências, uma reserva da tranquilidade, reserva da paz, reserva de oportunidades, como você preferir chamar. Mas é uma reserva financeira que você vai ter. Essa reserva financeira ela vai estar 100% disponível numa liquidez imediata para, se surgiu algum imprevisto, se surgiu uma oportunidade, você vai ter acesso a esse valor. E esse valor ele precisa ser, tá? No mínimo ali 6 meses dos custos mensais, dos seus custos mensais ou da sua família, tá? E depois de montar a sua reserva de emergência, aí sim você vai pensar na diversificação da sua carteira, dos seus investimentos. Antes disso, também é muito importante você se conhecer. Você precisa entender qual é o seu perfil de investidor. Muitas vezes, o cliente acha que ele é conservador, mas simplesmente porque ele não tem conhecimento de como funcionam os outros investimentos. Então é importante você entender pelo menos um pouco sobre como funciona o mercado financeiro, como funcionam as diversas modalidades de investimento, para entender se aquele investimento serve para você, se você está disposto ou não, tá? E agora, trazendo a parte da diversificação dos investimentos para investir em dólar. Muita gente já tem a carteira diversificada, já tem diversas modalidades de investimento ali dentro, tem tesouro, tem CDB, tem ações, fundos imobiliários, ETFs, mas não tem uma parte do dinheiro em dólar. Às vezes, você até investe naqueles ETFs que replicam o dólar lá fora. É uma forma, sim, de expor o seu patrimônio ao dólar. Porém, ele ainda está na sua carteira de investimentos do Brasil. E muitas vezes também você pode pensar assim: ah, Rúbia, mas eu sou conservador. Por isso que eu não invisto em dólar, porque oscila muito. Porém, investir em dólar é justamente trazer segurança para o seu portfólio de investimentos, para o seu patrimônio. Por quê? Pensa comigo. Os seus investimentos em dinheiro estão investidos 100% no Brasil. As suas empresas ou a sua empresa é no Brasil. Os seus imóveis, por mais que você tenha aí milhões em patrimônio em imóveis, estão todos no Brasil. Então, o seu risco é 100% Brasil. Concorda comigo? E aqui eu vou dar um exemplo muito drástico, tá? Eu não tô falando e eu não acho que isso vai acontecer com o Brasil. Mas pensa num investidor que morava na Venezuela. Os investimentos dele estavam na Venezuela. Os investimentos dele estavam na Venezuela. Os imóveis dele, 100% na Venezuela. Mansões na Venezuela. As empresas dele, na Venezuela. E quando aconteceu tudo o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com esse patrimônio? Vocês sabem, né? Que não vale mais nada. De que adianta ter uma mansão se ela for na Venezuela? De que adianta ter 10 milhões se for numa moeda que agora não vale nada?
E eu não tô aqui, de novo, para colocar medo em ninguém, mas como uma boa melancólica que sou, eu sempre estou pensando nos diversos cenários que podem acontecer. E investir em dólar é justamente isso. Você vai, assim como a gente compra, a gente paga o seguro do carro, a gente paga o seguro da casa, a gente paga o seguro de vida. E eu acho muito importante que tenhamos todas essas modalidades de seguro, tá? Investir em dólar é como se fosse o seguro dos meus investimentos. E principalmente quando eu abro de fato uma conta fora do Brasil. Por quê? Ela vai estar fora da legislação do Brasil, das questões judiciais do Brasil. Esse dinheiro ele vai estar em dólar, ele vai estar em uma moeda forte. E lá fora eu posso diversificar também meus investimentos em fundos que investem também em outros países, por exemplo, tá? Vamos lá. Ah, Rubia, mas o dólar oscila muito. Na verdade, essa é uma percepção errada, tá? O que oscila e a instabilidade aqui não é o dólar necessariamente, é muito mais o nosso real, que tem se desvalorizado muito ao longo dos anos. Eu lembro que há um tempo atrás, não sei quanto tempo faz aqui exatamente, uns 10 anos talvez, o dólar estava lá em 3 e pouco, talvez, e a gente achava caro, né? Nossa, que caro. É cada vez mais caro passear para fora, ir para Disney. E agora, recentemente, a gente teve em alguns momentos o dólar um pouco abaixo de R$ 5. E na minha percepção, sempre que o dólar está abaixo de R$ 5, você não tem que pensar se é oportunidade. Com certeza é oportunidade de compra, tá? E isso aqui não é uma recomendação de investimento. É só uma percepção minha. E agora, recentemente, o dólar subiu ainda mais, principalmente com as últimas notícias que tivemos referente às eleições, e vamos ter muitas até acontecer esse desfecho, tá? Então, a instabilidade principal é do real. E outra percepção que nós precisamos ter também é o índice de inflação. O Brasil, historicamente, sempre teve muito mais inflação do que nos Estados Unidos, por exemplo. É uma economia muito mais robusta. As maiores empresas, elas estão lá. Eles têm menos inflação do que nós. Então, é natural que, ao longo dos anos, a nossa moeda continue se desvalorizando com relação ao dólar. Se hoje está R$ 5, daqui 10 anos, com certeza não vai estar R$ 5. Teria que acontecer um milagre, Jesus descer aqui e fazer uma reforma no Brasil para estar abaixo de R$ 5 daqui 10 anos o dólar, tá? Então, o dólar ela é uma moeda mais estável. Estados Unidos não é um país com zero problemas, mas é uma economia muito mais estável do que a nossa. Para vocês terem noção, por exemplo, questão de bolsa de valores, tá? Se a gente comparar a nossa bolsa aqui Brasil, hoje nós temos aí mais de 400 ações na bolsa, as principais, o índice Bovespa, que são as ações mais movimentadas, são em torno de 90, tá? Nos Estados Unidos, somente ações da Apple ou do Facebook, por exemplo, da Meta, é muito maior do que todas as ações da Bolsa Brasil. Então, o mercado financeiro lá, ele é muito mais robusto do que aqui. Principalmente porque aqui no Brasil a gente sempre teve taxas de juros de renda fixa bem mais elevadas do que lá. Então, aqui a nossa taxa de juros ela é maior e lá sempre teve taxa de juros menor. Então, o investidor americano ele já está muito acostumado em investir em bolsa de valores. A carteira básica de qualquer americano lá é 60-40. Uma parte em renda fixa e a outra parte é de ações, tá? E aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando, a gente está engatinhando ainda nesse caminho dessa parte de mercado de capitais, bolsa de valores, tá? Então, lá nós temos um mercado financeiro muito robusto, nós temos uma moeda forte, nós temos uma economia muito forte, as maiores empresas, elas estão lá. Hoje, ainda o dólar é a principal moeda comercial do mundo. Eu acredito que pode demorar muito tempo para isso mudar, se é que um dia vai mudar, né? Então, é uma forma, sim, de você diversificar os seus investimentos, investindo em dólar numa conta lá fora. E aí, a gente tem algumas formas de investir esse dinheiro lá fora. A primeira é na sua conta pessoa física lá fora. Você pode comprar título público americano, você pode investir através de bons fundos, de bons bancos estrangeiros.
Você pode comprar ações lá fora, ETFs que replicam as principais ações lá fora, tá? E você também pode investir através de uma conta PJ lá fora. Aí são para investimentos mais robustos, somente aí para mais de 5 milhões de reais é que vai começar a fazer sentido, porque a estrutura ela é bem cara, vamos dizer assim. Mas é uma boa estratégia também, até mesmo para sucessão patrimonial, tá? E eu gostaria de saber de vocês, se vocês já investem em dólar, quais as dúvidas que vocês têm, me contem aqui nos comentários, se vocês gostaram da explicação desse vídeo, é um vídeo educativo, tá? E também eu quero avisar vocês que eu tô deixando aqui na descrição do meu vídeo o link do meu e-book, Como Começar a Investir, e também uma planilha para organização do seu orçamento mensal. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Cada vez mais eu vou trazer aqui mais informações importantes para vocês. Até o próximo vídeo e até mais.